Depois de ser comunista, eu fui simpatizante, né, do Partido Comunista, eu até dava um dinheiro e tal. Depois eu passei a ser esquerdista e hoje sou realista. Porque a esquerda é muito festiva, a esquerda tem uma grande teoria. Todos nós éramos comunistas, esquerdistas, então todo mundo tinha que ter muitos filhos para povoar o Brasil, né? Não é bem isso que nós multiplicamos, foi a nossa pobreza, né? A nossa miséria foi multiplicada, então nós temos agora miséria para tudo quanto é canto, né? E essas teorias na prática não deram certo. Me admira que um socialista totalitário tenha um descaro monumental de falar em liberdade. Mas o cara fala em liberdade, o cara engoliu o pacto germânico soviético, o pacto engoliu a escravidão, a castração espiritual de povos inteiros e vem falar em liberdade para cima de mim. O único país do mundo que se leva comunismo a sério é o Brasil. E você, é tudo bafo de boca. O primeiro tiro sai todo mundo correndo. Você é frequentemente criticado porque teria se tornado de revolucionário em conservador. Você aceita essas críticas? Eu acho que passei de criança a adulto. Eu tinha, assim, uma espécie de socialismo romântico, que é uma espécie de gonorreia juvenil que dá em todo mundo. O problema é a gente se curar a tempo pelo confronto com a realidade. Eu me curei a tempo. Olá, minha gente, muito boa noite. Pois é, em que se tornaram esses velhos comunistas? Alguns aí, já velhos babões, bem mais da minha idade, naturalmente, e alguns com a minha idade. Mas a gente percebe que aquele vagabundo da década de 60, 70, 80, continua sendo o mesmo vagabundo. Eles apenas estão, digamos assim, um pouco mais robustos, dada a quantidade de dinheiro arrecadado por roubos, falcatruas, desvios durante todos esses anos. Não se trata, naturalmente, de que eles progrediram na vida. Não, de jeito nenhum. Eles continuaram os mesmos vagabundos que eles eram quando jovens. Aquela mesma porcaria, aquele mesmo cocô em cima do tapete, é o que vem acontecendo até hoje. Fazendo baderna, fazendo balbúrdia, ocasionando movimentos que nem eles mesmos sabem no que vai dar. Aquela velha história do idiota útil. Então, eles pegam um monte de inocentes inúteis, né, e transformam em idiotas úteis. Ou, como diz o Bolsonaro, inocentes úteis que eles transformam em idiotas úteis. A frase não é do Bolsonaro, é minha, mas de qualquer forma o Bolsonaro falou em inocentes úteis. Eu já digo logo de cara, inocentes inúteis, né, porque são a maior parte já debilitado, já zumbizado, já alcoólatra, já demente, já dependente total de química, de droga, de qualquer porcaria, e que não tem o que fazer, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, nem o que querem na vida. Mas quem são esses principais? Bom, graças a Deus, já se foi, que era aquele traste do Niemeyer. Embora realmente haja uma espécie de produção desse povo. Existe sim. O próprio Caetano, Chico, Gil, o próprio Chico César e inúmeros outros continuam, Daniela Mercury, continuam soltando suas musiquinhas pelas aí. Algumas músicas até boas, gostosas de se ouvir. Porém, a gente percebe que o único objetivo deles
é realmente zumbizar a população. É pregar junto à população aquilo que nem eles querem ser. Nem eles querem ser. Veja, o cara prega que ele ama Cuba, mas vai passar as férias na França. A Manuela Dávila ama Cuba, e Coreia, e Venezuela, mas vai passear em Orlando, né? Lá na Disneylândia, levar os filhos para conhecer a Disneylândia. Mas aquilo ali não é justamente o centro da tortura capitalista? Ora, então foi fazer o que lá? O que você quer nesse ambiente que te faz tão mal, que causa tantos males a tanta gente? Mais curioso ainda é observar que aquilo que eles defendem, Cuba, por exemplo, Venezuela, Coreia, eles defendem como sendo a expressão da liberdade democrática. O Kim Jong, lá da Coreia, acaba de matar pessoas lá, mandar para o paredão, pessoas porque não cumpriram à risca o que teriam que cumprir no encontro feito fora do país. Ao chegarem no país, foram condenados à morte. Pessoas de alto escalão. A irmã do Kim Jong está numa prisão, num campo de concentração, para que ela possa ser reeducada e reconduzida à sociedade. É interessante porque aqui, no Brasil, para a instauração desse mesmo tipo de regime, eles chegam ao cúmulo de dizer que vagabundo, que ladrão, que pilantra, que safado, que sem vergonha, é tudo coitadinho, vítima da sociedade. E o pior é que essa cambada de vagabundo, vítima da sociedade, não percebe que esses mesmos que estão passando as mãos em suas cabeças, num momento que ganharem o poder de fato, vão condená-los ao paredão. Enquanto a sociedade capitalista prende o indivíduo e tenta recuperá-lo mesmo em celas superlotadas, às vezes celas que realmente deixam a desejar, aqueles tão bonzinhos para eles vão pendurá-los no paredão, vão cortar-lhes as mãos, as pernas, enfim, vão fazer com que eles entendam que, de fato, vítima da sociedade, o escambau, o que vale é: eu estou mandando, faça, obedeça, porque senão você vai se dar mal. É isso que vale. Já no país capitalista, né, nesta democracia que nós vivemos, que não serve para eles, eles acabam encontrando hoje, enquanto ainda não é instaurada a democracia que eles sonham com o regime comunista, hoje o cara nem vai preso, porque se ele for preso, já entra a turma do deixadiço e manda soltar. E por que isso? Exatamente para mostrar que eles são bonzinhos e para o idiota útil, o inocente inútil, acabarem pensando que, de fato, esse regime é bonzinho. Esse regime que é bonzinho, que é o causador aí de uma fila de desemprego jamais vista, hoje deve beirar aí os 25, 30 milhões de desempregados. Esses que amam os pobres, né, mas amam tanto os pobres que os multiplicam aos borbotões e querem os pobres todos dependentes de uma miséria, de uma esmola. Eles não querem, por exemplo, os pobres livres, libertos, com possibilidade de arrumar um emprego, com possibilidade de trabalhar, com possibilidade de crescer na sociedade, com possibilidade de aparecer e fazer parte
do que pode vir a ser a diferença no mundo. Não, esse pobre coitado, ele não poderá ser contado nem mesmo como massa de manobra, porque não é isso que interessa para esse tipo de regime. Esse tipo de regime, eles apenas têm o pobre ali para que, sabe, para justificar as ajudas humanitárias que eles pedem no exterior, e quando chegam as ajudas humanitárias que eles deveriam distribuir entre seus povos, aí eles vendem para outros países para enriquecer os bolsos de seus mandatários. Suspeita-se que a fortuna deixada por Fidel Castro beira aí os 900 bilhões. Quer dizer, dinheirinho de trocado, né? Afinal de contas, ele tirou do povo. Né? Quer dizer, o que você quer? De que reclama você? Vai lá. Vai ser um idiota inútil e útil ou um inocente inútil na mão dessa corja. Atenda essa corja. Atenda. Não te custa nada. Vai lá, vai ver. Só vai te custar a vida mesmo, a liberdade, os teus princípios, os teus valores, os teus conceitos. Que você já não tem nada, porque afinal de contas, que conceitos tem? Mas vai lá. Vamos ver em que se tornam velhos comunistas. Chico Anísio, numa brilhante entrevista, depois de ser comunista, eu fui até simpatizante do Partido Comunista. Eu até dava um dinheiro para o partido, dizia o Chico Anísio nessa entrevista. Depois eu passei a ser esquerdista e hoje eu sou realista. Porque a esquerda é muito festiva. A esquerda é uma grande teoria. Isso o Chico Anísio falou. E ele continua: todos nós éramos comunistas, esquerdistas, então todo mundo tinha que ter muitos filhos para povoar o Brasil. O que nós multiplicamos foi a nossa pobreza. Nossa miséria foi multiplicada. Nós temos agora miséria para tudo quanto é canto. E essas teorias, na prática, não deram certo. Me admira que um socialista totalitário tenha o descaro monumental de falar em liberdade. Mas o cara fala em liberdade. O cara engoliu o pacto germano-soviético, o cara engoliu a escravidão, a castração espiritual de povos inteiros e vem falar em liberdade para cima de mim? Esse é um outro que estava nesse mesmo vídeo que vocês viram um pouco antes desse. E o Paulo Francis, num de seus grandes momentos, no mês 9 de 96, na GNT, Globosat, o único país do mundo em que se leva o comunismo a sério é o Brasil. E olha, é tudo bafo de boca. Ao primeiro tiro, sai todo mundo correndo. Entrevistador pergunta em 27/3/94, você é frequentemente criticado porque teria se transformado de revolucionário em conservador? Você aceita essas críticas? Ele responde, eu acho que passei de criança a adulto. E o Roberto Campos, também brilhante. Eu tinha, assim, uma espécie de socialismo romântico, que é uma espécie de gonorreia juvenil, que dá em todo mundo. O problema é a gente se curar a tempo. Pelo confronto com a realidade, eu me curei a tempo. Vejam, em que se tornam velhos comunistas? Depois eles vêm querer ensinar a cartilha do que eles acham que seja o progressismo, o liberalismo, a cultura, a educação. E eles querem mostrar que está tudo errado,
E que, inclusive, por exemplo, as nossas Forças Armadas é que estão erradas. Como é o caso, por exemplo, do Olavo, também era um velho comunista. E hoje quer dar pitaco na direção, na orientação, na condução dos trabalhos de nossas Forças Armadas. Só que enquanto nossas Forças Armadas estavam se preparando para a guerra e estavam defendendo o Brasil à custa do seu próprio sangue, à custa do sangue de irmãos ali empenhados naquela tarefa, Olavo estava nas taricas e estava pelas aí defendendo a esquerdopatia demente e doente. Assim como inúmeros. Não estou dizendo que não possa mudar e que não deva mudar. Pode mudar e deve mudar. Eu também mudei. Agora, não venha querer cantar de galo depois da sopa pronta, querer dizer que deveria ter sido feito assim ou assado. Não. Contenha-se. Fica mais bonito, fica mais elegante, fica menos arrogante. Um grande abraço, beijos, bye, fui. Esse foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunhas de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos.